Boa noite. Parentes e amigos se despediram hoje do publicitário morto durante uma abordagem policial em São Paulo. O governador do estado prometeu rigor nas investigações e o secretário de Segurança disse que os policiais tinham condições de agir sem atirar. Mensagens de despedida e aplausos. A homenagem emocionada de parentes e amigos do publicitário Ricardo de Aquino. Foi brutalmente assassinado. É de uma crueldade, uma incompetência. Ricardo foi morto depois de uma perseguição. Os policiais disseram ter confundido o celular dele com uma arma e por isso dispararam. Hoje, na cerimônia de formatura de PMs, o governador Geraldo Alckmin disse não aceitar excessos. A tolerância a qualquer tipo de abuso ou erro, ela é zero. Mas o governador não quis comentar a afirmação feita pelo comandante da PM de que, no caso do publicitário, a ação dos policiais foi tecnicamente correta, porque ele não obedeceu a ordem de parar. Eu vou pedir ao secretário da Segurança Pública que dê uma palavrinha para você. Antônio Ferreira Pinto mudou o tom. Disse que a declaração do comandante-geral da PM foi mal interpretada e admitiu, 2 dias depois do crime, que houve excesso dos PMs. Erraram totalmente. Em que momento? No momento que atiraram, quando eles tinham muito mais condições, pela desproporção numérica, de abordar o rapaz e fazer com que ele saísse do veículo que ele ocupava. Para o ouvidor da polícia, é preciso preparar melhor os PMs. Não é ele apenas o policial X que está tendo essa reação negativa, é o Estado. E o Estado tem o dever de proteger a sociedade e não agredi-la. Terror real num cinema dos Estados Unidos. Um homem invadiu uma sala lotada, lançou bombas de gás e atirou contra a plateia no Colorado. 12 pessoas morreram, 59 ficaram feridas. Vamos ao vivo a Nova York com o repórter Jaime Ribeiro. Boa noite, Jaime. Boa noite, Janine. O autor dos disparos, James Holmes, estudava medicina e se programava para uma pós-graduação em neurologia. As armas usadas no massacre estavam registradas no nome do atirador, que, segundo as investigações, planejou o crime há pelo menos 3 meses. O ataque aconteceu na cidade de Aurora, no Colorado. Quem conta como tudo aconteceu é a repórter Luciana Liviero. Estas imagens gravadas por um celular mostram o desespero em frente ao cinema minutos após o ataque. Era a estreia do novo filme do Batman e a sala estava lotada. Cerca de 15 minutos depois que o filme começou, um homem todo vestido de preto, com capacete, roupa à prova de balas e máscara anti-gás, entrou pela porta de emergência próxima à tela e detonou 2 bombas de gás. Pensamos que era algum efeito especial. Foi quando os disparos começaram, conta este jovem. Foi um caos. Todos começaram a gritar e a correr. Ele apontou a arma para o meu rosto e eu me joguei no chão, diz a moça. 10 pessoas morreram na hora. O homem, identificado como James Holmes, de 24 anos, foi preso dentro do próprio carro, ainda no estacionamento. Segundo a polícia, o atirador não resistiu à prisão. Ele tinha 4 armas, entre elas um rifle. A motivação do crime ainda é um mistério. O FBI já descartou a hipótese de terrorismo. Avisados pelo próprio suspeito, os investigadores encontraram no apartamento dele várias bombas químicas e incendiárias que podem explodir a qualquer momento. 5 prédios vizinhos foram esvaziados. A polícia não sabe quanto tempo levará para desativar os dispositivos. Em viagem à Flórida, o presidente Barack Obama lamentou as mortes e pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas. E depois do tiroteio, a exibição do trailer de um outro filme foi cancelada. O longa Caça aos Gangsters tem uma cena em que um grupo de homens entra atirando num cinema. O trailer seria exibido antes das sessões de Batman. O evento de pré-estreia do novo filme em Paris também foi suspenso. Ao vivo de Nova York, Jaime Ribeiro. Obrigado, Jaime. Essa tragédia nos lembra um caso que aconteceu aqui no Brasil, também numa sala de cinema, há 13 anos.
O ex-estudante de medicina Matheus Meira, na época com 24 anos, entrou no cinema em São Paulo com uma submetralhadora e atirou contra a plateia. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O filme era Clube da Luta. Matheus foi condenado e está preso. No portal R7 você encontra outros ataques de atiradores que chocaram o mundo. Policiais são recebidos a tiros durante uma operação contra o tráfico no Rio Grande do Sul. Os traficantes eram parentes e recebiam ordens que vinham de dentro de um presídio. Em casa, os criminosos foram surpreendidos pela polícia. Durante a operação, foram presas 16 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Osório, no litoral norte gaúcho. A quadrilha era comandada da prisão por Lucimar Aquiles de Lima, conhecido como Psicopata. Nesta gravação, ele dá ordens para um comparsa. Bem mais escura? Bem mais escura, com certeza. É. Olha para outra um giz. Manda ela quebrar 2 de 50, 5 de 10 e 10 de 5 aí. Nesta outra, eles combinam como gastar o dinheiro. Essa semana aí vão tirar uma 42, ó. Vamos, é. Mas daí quita, né? Não deixa pra pagar por mês. Vamos comprar tudo. Vamos comprar o mundo. A casa tem um padrão de luxo, né? Tudo o dinheiro aí tudo pago aí com o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Depois de 7 meses de investigação, a polícia descobriu que a quadrilha era formada por famílias inteiras. Pais, mães e filhos administravam tudo e distribuíam as drogas no litoral e em cidades da Grande Porto Alegre. Estavam utilizando bastante mulheres e adolescentes. Mais de uma família envolvida com o tráfico, são várias famílias, né? Imagens divulgadas pela polícia podem esclarecer o caso do paraquedista que morreu durante um salto em Boituva, no interior de São Paulo. Este foi o último salto. Na aeronave estão 7 paraquedistas e o piloto, Douglas Leonardo de Oliveira. Alex se prepara. Ele vai gravar um salto. Assim que eles deixam o avião, é possível perceber a manobra do piloto, um mergulho à direita. 10 segundos depois do salto, congelamos a imagem gravada por Alex. E é possível perceber a aproximação da aeronave. Logo depois, a asa do avião atinge a nuca de Alex. A câmera que estava acoplada ao capacete se desprende e continua gravando. Segundos depois, congelamos novamente as imagens. O avião aparece muito perto da outra dupla de paraquedistas. A câmera do paraquedista estava desaparecida desde o dia do acidente. Grupos de buscas tentaram localizar o equipamento pela região, mas não tiveram sucesso. A polícia só teve notícias quando 2 homens da cidade tentavam negociar as imagens. Eles foram presos em flagrante. Um deles era guarda municipal em Boituva. Esse documento vai dar tranquilidade, vai dar a certeza para se definir pela responsabilidade do piloto que conduzia a aeronave, indiciando esse piloto então por homicídio culposo, ou rotular esse acidente como uma verdadeira tragédia que acabou vitimando o paraquedista. Um bandido que apavora as mulheres. Hoje a polícia de São Paulo divulgou o retrato falado de um homem acusado de vários estupros em São Paulo. Ela tem 23 anos. Vai e volta do trabalho sozinha. E como outras mulheres desta região, está assustada. Qualquer hora ele pode pegar qualquer uma vítima. O medo é deste homem. Pele clara, 1,70 m. Dele, a polícia tem apenas o retrato falado e o método de ataque. Ele se veste bem, é simpático, envolvente. Escolhe jovens bonitas e que estejam sozinhas nas ruas ou em pontos de ônibus para pedir informações. Logo mostra que está armado e obriga a vítima a acompanhá-lo até lugares desertos, como este aqui. Assim, o estuprador da Zona Leste já fez pelo menos 10 vítimas. Em outro bairro de São Paulo, outras vítimas, os mesmos traumas. Foi preso um policial acusado de violentar 6 adolescentes. Nunca vou esquecer, a gente aprende a conviver, mas eu nunca vou esquecer. O crime é considerado hediondo pela justiça, ou seja, é um dos atos mais cruéis e violentos que uma pessoa pode praticar. Por isso, as vítimas não devem se omitir. Eu sou guerreira, no caso, né? Por estar viva, por poder ajudar a prender um cara desse, um monstro desse.
Em Utah, nos Estados Unidos, um casal é preso suspeito de roubos. Enquanto a mulher é colocada na cela, o homem quebra a janela da viatura com os pés e foge. O policial volta até o carro. A mulher então aproveita, tira um objeto da blusa, abre a porta da cela e também foge. O guarda percebe e vai atrás dela. A mulher foi recapturada, mas o homem continua foragido. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de um criminoso numa clínica no Rio de Janeiro. Ele age enquanto os pacientes deixam as salas para fazer exames. O suspeito usa um chapéu para não ser identificado. Ele anda pelo corredor e entra num quarto vazio. Sem ser abordado, o homem furta uma carteira com dinheiro, documentos e cartões de crédito. O flagrante aconteceu nesta clínica particular na Gávea, bairro nobre da Zona Sul do Rio. A direção da unidade disse que o caso está sendo apurado internamente. O furto aconteceu assim que as pacientes deixaram o quarto para fazer um exame. A polícia já pediu as imagens do circuito de segurança da clínica para tentar identificar o bandido. Dias depois do crime, a segurança ainda é frágil. Com uma microcâmera, nosso produtor entrou facilmente na clínica. Sem ser impedido por ninguém, ele andou pelos corredores e falou com funcionários. Em nenhum momento foi questionado sobre o que fazia dentro do hospital. A mãe e a filha, vítimas de furto, que também aparecem nas imagens, pretendem processar a unidade. O que pesa mais, sem dúvida, é a busca por um hospital de renome, talvez o melhor da América Latina, e lá dentro você ter uma insegurança total. O corpo de um empresário foi encontrado dentro de um poço em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele tinha uma corda amarrada no pescoço. Júnior Sintra era candidato a vereador e estava desaparecido desde domingo. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por vingança. O senador cassado Demóstenes Torres reassumiu o cargo de procurador criminal no Ministério Público de Goiás. Demóstenes chegou sozinho e não quis falar com a imprensa. Um ex-policial militar acusado de comandar uma milícia foi preso na zona oeste do Rio. Luiz Cláudio Pontes é suspeito de sequestrar um homem que não conseguiu pagar uma dívida. 9 veículos se envolveram num acidente na rodovia Raposo Tavares, na região de Alambari, no interior de São Paulo. Um ônibus e 2 carretas caíram nesta ribanceira. Um dos veículos pegou fogo. 17 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma reportagem especial sobre Hebe Camargo, a rainha da TV brasileira. Destaque do próximo Domingo Espetacular. Uma homenagem a Hebe Camargo. Revelações sobre a carreira dos programas humorísticos. É que breve completarei 15 anos. Ao sucesso como apresentadora de TV, o depoimento dos amigos. Aqui é o sapato dela, que ela me deu. E a luta de Hebe para recuperar a saúde e voltar aos palcos. Olha eu aqui outra vez! Uma entrevista com John Travolta. In love with my new son. O astro que é sempre notícia pelo talento e pelos escândalos. O ator fala sobre o novo filme e sobre a vida pessoal. I always feel that I have 3 children. É no Domingo Espetacular, depois da Fazenda. Uma mulher que passou no sinal vermelho escapa por pouco de ser atropelada por um caminhão na China. O veículo atinge a moto, mas ela levanta e consegue se esquivar. Quando cai no chão, quase é atingida pela roda traseira do caminhão. Há uma semana da abertura dos Jogos, Londres comemorou a chegada da tocha olímpica. É o fim de uma longa viagem e o anúncio de que a grande festa do esporte já vai começar. Os detalhes com Vinícius Donola. 2 meses de viagem. Foi um trajeto longo desde o berço das Olimpíadas. No dia 10 de maio, a tocha foi acesa em Olímpia, na Grécia. E uma semana depois, embarcou de avião. Chegou à Inglaterra no dia 18 e, a partir daí, começou o revezamento no país sede. 7.000 pessoas tiveram o privilégio de carregar a chama, o símbolo da união, paz e amizade entre os povos. A tocha olímpica passou pelas mãos de Vanderlei Cordeiro de Lima,
bronze na maratona em Atenas. De Oscar Schmidt, o nosso Mão Santa. E da Milena Ciribelli, apresentadora do Esporte Fantástico. No início da noite desta sexta-feira, a tocha chegou a Londres de helicóptero. Depois, foi levada para a Torre de Londres, um castelo na margem do rio Tâmisa, onde estão guardadas as joias da rainha. A partir daqui, a Torre de Londres começa uma nova etapa do revezamento da tocha olímpica. Serão mais 320 quilômetros pela cidade. E o destino final, o Estádio Olímpico, para a cerimônia de abertura dos Jogos. O prefeito de Londres provocou o público. Vocês acham que vai chover durante os Jogos? Foi só o prefeito falar. 15 minutos depois, começou a chover. Ainda bem que a chama estava bem guardadinha dentro do Castelo Real. A seleção feminina de basquete perdeu hoje para a França num jogo amistoso. O placar final foi de 67-57. A equipe entrou em quadra sem uma jogadora importante que também não vai estar nas Olimpíadas. Isiane, uma das jogadoras mais talentosas do basquete brasileiro, foi cortada da seleção e está fora dos Jogos Olímpicos de Londres. O motivo? Indisciplina. O corte foi anunciado hoje pela Confederação Brasileira de Basquete. A decisão foi tomada pela ex-jogadora e atual diretora da CBB, Hortência, e também pela comissão técnica. A seleção está em Lille, na França, para uma série de amistosos, mas antes passou por Londres, para o credenciamento. Você vê aí imagens exclusivas do momento em que Isiane foi credenciada para os Jogos. Agora a confederação não vai mais poder convocar uma outra jogadora. Essa não foi a primeira vez que Isiane se envolveu numa polêmica. Há 4 anos, ela ficou fora das Olimpíadas de Pequim por ter se recusado a entrar em quadra numa partida do pré-olímpico. Esse ano ela fez questão de não jogar a Liga Americana de Basquete só para defender o Brasil em Londres. Isiane disse que foi cortada porque levou o namorado para dormir no quarto do hotel da seleção. Ela pediu desculpas e disse que espera que essa decisão seja repensada. O nadador Leonardo de Deus, que viveu um drama no PAN de Guadalajara, deu a volta por cima. Ele está em Londres para disputar o ouro com a maior estrela da natação mundial. O caçula da turma, outro dia era fã, torcia por César Cielo na frente da TV. Hoje é companheiro de trabalho, divide a piscina com o nosso maior atleta. É sempre bom treinar com um campeão olímpico do seu lado, né? Leonardo de Deus, 21 anos, faz parte da nova geração de nadadores. Dos 19 nadadores que vão representar o Brasil em Londres, 9 são estreantes em Olimpíadas. E hoje eles vieram falar com jornalistas. Isso para eles é novidade também. E lá está Leonardo de Deus. Novato sim, mas já com boas histórias para contar. Tá certo, Léo? Tá certo. Vou escrever uma nova agora. Logo no primeiro capítulo, fortes emoções. No PAN de Guadalajara, quase perdeu o ouro porque nadou com a touca errada. Foi o pódio mais emocionante da competição. E agora, tudo certo com a touca olímpica? Já tá na mão, mas ela não vai dar todo aquele rebuliço que deu, não. Leonardo vai disputar 2 provas, os 200 metros costas e os 200 borboleta. Um outro ídolo vai ser rival, o supercampeão Michael Phelps. Mas isso não assusta. Confiante, nem as piadas de quem acha Leonardo baixinho incomodam. A gente é quase do mesmo tamanho. Você pode nadar 200 borboletas também se você quiser. Quem sou eu? Só uma coisa faz o Mr. Simpatia do time perder o humor. Eu tenho um ódio quando fala assim, não, você é judoca. Eu falo, não, eu sou atleta de natação. E a galera fala, não, não é. Eu falo, então tá bom, então assiste lá e depois a gente conversa pra você ver se eu sou ou não sou. Uma exposição com obras de artistas brasileiros foi inaugurada hoje em Londres pelo presidente do Comitê Olímpico. O prédio imponente à beira do rio Tâmisa já foi escritório do governo de Sua Majestade. Agora e até o final das Olimpíadas, será a Casa do Brasil em Londres. Na Somerset House, o presidente do Comitê Olímpico, Carlos Nussmann, abriu uma exposição de artistas brasileiros.
Um convite para que o mundo conheça melhor o país que vai sediar os Jogos de 2016. São 33 artistas brasileiros que trazem para Londres as curvas, as cores, o balanço e a profundidade de um país do século XXI, um Brasil que sai da periferia para o centro do mundo. Seja marginal, seja herói, é o título de uma das instalações. Raul Seixas, Garrincha, Zé do Caixão. A arte das ruas e do povo invade a elegante galeria londrina. O Brasil dá um baile de criatividade, mostra que tem peso e tamanho para ocupar mais espaço, seja na arte, seja no esporte. A exposição termina com as formas que chamam para as Olimpíadas do Rio. Mas nossos atletas precisam mostrar grandeza agora, aqui em Londres, para que o país chegue entre as 10 maiores potências olímpicas em 2016. O Brasil decola rumo a ter um lugar importante de destaque no cenário internacional, seja 2016 e seja nos Jogos de 2020, 2024 e daí para frente. Garantir a posse de bola e trabalhar a movimentação dentro de campo são os objetivos da seleção feminina de futebol. As meninas conheceram hoje Cardiff, a cidade que vai sediar o primeiro jogo do Brasil. A capital do país de Gales é uma cidade acolhedora, arborizada, com belas construções. Cardiff já se vestiu para os Jogos. Os anéis olímpicos ganharam destaque em frente à prefeitura. O Millennium Stadium vai ser o palco da estreia do Brasil nas Olimpíadas. É a primeira partida oficial dos Jogos de Londres. E a construção impressiona, com capacidade para 74.500 pessoas. Já ficamos sabendo como é lá dentro, o gramado perfeito, então é tudo para uma boa estreia com o pé direito. No treino de hoje, a seleção feminina se concentrou em técnicas de movimentação e posse de bola. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. E ainda nessa edição, a vitória do Brasil contra a Grã-Bretanha. O drama de Davi Meira, a família do jogador de basquete que sofreu um grave acidente em quadra, anunciou ontem a morte do atleta. Hoje, o hospital informou que Davi permanece internado em estado grave, em coma profundo e com sinais vitais instáveis. Um momento tenso e, ao mesmo tempo, de grande emoção, né? Olha só essa história. Depois de passar por 2 maternidades na região metropolitana de Belo Horizonte, o homem decidiu voltar com a mulher para casa, grávida de 9 meses, e fazer o parto sozinho. Menos de um dia de vida. 3 quilos e 100 gramas. Quem vê a Maria Eduarda assim, tranquila, no colo da mãe, ao lado do pai, não imagina o longo caminho que a família percorreu para chegar até aqui. A Ana Paula passou mal de madrugada, foi a 2 maternidades e voltou para casa, mas ela já estava em trabalho de parto. E aí, quem entrou em ação foi o pai da Duda. Na hora eu fiquei muito nervoso, né? Vendo a cabecinha da criança sair, é uma experiência nova. E eu tentava acalmar ela ao extremo. Edson telefonou para o SAMU e pediu socorro. Com as orientações do médico, conseguiu concluir o parto. Pelo amor de Deus, a partir da barriga da criança para frente, 5 centímetros, e amarrar o cordão umbilical. Pegar uma tesoura e cortar. A criança vai respirando. Tá lá. Aí eu coloquei a Duda em cima da mãe dela. E fui lá caçar um barbante e a tesoura. Eu não achei, eu só peguei o cordãozinho do short e a faca. 15 minutos depois, a ambulância chegou. Um alívio. Foi um susto, né? Para nós dois. As 2 maternidades informaram por nota que Ana Paula foi examinada e que a criança só deveria nascer na semana que vem. A suposta omissão de socorro deverá ser investigada. O pai parteiro agora só quer relaxar e curtir a família. Eu nunca pensei passar por essa experiência. E eu falo que eu não quero passar de novo, não. Veja daqui a pouco, direto de Londres, a equipe de Mano Menezes vence o amistoso contra a Grã-Bretanha. O governo brasileiro transfere a embaixada da Síria para o Líbano. O país está à beira de uma guerra civil.
O governo reduziu hoje a própria previsão de crescimento para esse ano. O PIB em 2012 deve crescer 3%, bem abaixo da projeção feita em abril de 4,5%. Mesmo assim, a estimativa ainda é maior que a do mercado financeiro, que prevê um crescimento de apenas 1,9%. Com a possibilidade de uma guerra civil na Síria, o Brasil transfere a embaixada de Damasco para Beirute, no Líbano. E na Espanha, novos protestos depois da divulgação de que o país não vai crescer nos próximos 2 anos. Foi uma madrugada de tumultos. Policiais dispararam bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão. Nos Estados Unidos, um técnico de laboratório é preso em New Hampshire, acusado de infectar ao menos 30 pessoas com o vírus da hepatite C. Na Síria, o ataque da última quarta-feira contra o alto escalão fez a 4ª vítima. O chefe da Segurança Nacional não resistiu aos ferimentos. Diplomatas brasileiros deixaram Damasco e já estão em Beirute, no Líbano. O Itamaraty divulgou recomendações aos brasileiros que vivem naquele país. A grande maioria tem pequenos negócios, construiu sua vida na Síria e não tem intenção de partir. Todos aqueles que pedirem apoio para partir, obviamente, nós daremos, como temos dado, mas tem sido um número relativamente pequeno. O fim de semana inteiro será com um predomínio de sol na maior parte do Brasil. No sul, sudeste e centro-oeste, as tardes ficam mais quentes. As imagens de satélite mostram que há nuvens carregadas apenas sobre o norte e que o céu está aberto em quase todo o país. Amanhã, uma massa de ar seco mantém o tempo ensolarado do sul até o nordeste. Há previsão de pancadas de chuva somente sobre estas áreas cinzas aqui do mapa. E com o tempo aberto e quente, a umidade do ar cai. Varia de 20% a 30% de Mato Grosso até Pernambuco. E esse tempo seco piora a estiagem em algumas cidades do Nordeste. Há 5 meses não chove em parte da Bahia, Piauí e Pernambuco. É a pior seca dos últimos 30 anos e não deve chover até novembro. E quem está no litoral vai poder aproveitar as praias. Só no sábado chove forte entre Alagoas e Paraíba. No domingo a chuva atinge Natal e João Pessoa. E no sudeste o fim de semana será com frio pela manhã e tempo abafado à tarde. E amanhã em São Paulo, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Mesmo a máxima do Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, máxima de 25. E em Porto Velho, os termômetros sobem ainda mais. A máxima chega aos 38 graus. Em Florianópolis, sol. E a máxima é de 25. A seguir, mais informações sobre os Jogos de Londres. E a seleção brasileira de futebol começa com o pé direito. Vence o amistoso contra a Grã-Bretanha por 2-0. O trio Neymar, Oscar e Hulk mostrou hoje que está afinado e pronto para a estreia olímpica contra o Egito no dia 26, né? A seleção venceu a Grã-Bretanha por 2-0 e Neymar, claro, foi o destaque do jogo em Middlesbrough, no norte do país. Brasileiro torce pelo Brasil. E inglês torce pelo Brasil. Uma recepção amável de quem admira nosso futebol até as margens do exagero. Ah, e se a final fosse hoje, seria um jogo truncado, marcado, mas aos 11 minutos já estaríamos na frente. Neymar cobra a falta e Sandro faz de cabeça. 1-0. Os britânicos respondem numa jogada parecida. A diferença é que Richards erra o alvo e Sandro afasta. Quando Neymar cai na área, é simulação. E uma vaia que persegue o jogador pelo resto do jogo. O jogador tem que estar ali para as duas coisas, ser vaiado e ser aplaudido. Mas quando o Hulk cai na área, aí é pênalti. Neymar bate e marca. O placar fica nisso, porque no segundo tempo, as tentativas de Oscar, de Leandro Damião, de Neymar e de Pato param nas mãos do goleiro Butland. 2-0 para um Brasil que pode não ser brilhante, mas é eficiente. Eu ando animado com essa seleção, desde os jogos amistosos que iniciamos antes da Dinamarca. Disse isso. É óbvio que precisamos melhorar, porque você tem que melhorar durante a competição para se colocar como um vencedor final.
Assim que terminou o amistoso em Middlesbrough, a seleção pegou um voo de volta para St. Albans. Vamos ao vivo até o hotel onde a equipe de Mano Menezes está concentrada. Boa noite, Roberto Tomé. A seleção já chegou aí em St. Albans? Boa noite, Janine. Boa noite a todos. O voo da seleção brasileira está atrasado, só vai chegar aqui por volta de 1h20 da madrugada, 9h20, horário de Brasília. Amanhã, a única atividade dos jogadores será um treino físico na academia do hotel. Domingo, eles vão conhecer a Vila Olímpica para saber como vivem os atletas de outros esportes. Neymar já disse que gostaria de encontrar Kobe Bryant do basquete americano. Pato quer tirar uma foto com o jamaicano Usain Bolt, a maior estrela do atletismo, e certamente os dois brasileiros serão muito assediados por lá. De St. Albans, Roberto Tomé. Obrigado, Tomé. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8 da manhã. Uma boa noite para você. Você fica agora com a novela Rebelde. Boa noite.